Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um livro do ministério que é o livro Gratidão. A importância de nós sermos gratos a Deus, a importância de nós fazermos a nossa parte e Deus nos vai abençoar. E para este tema, no programa de hoje nós vamos ter um convidado, o missionário Lucas, que nos vai falar um pouco sobre esse livro, sobre esse material tão importante e que vai fazer com que hoje você tenha a sua vida transformada por Deus. Quero também relembrar a todos que durante todo o decorrer do programa você pode fazer o seu pedido de oração através dos contatos que passam em rodapé. E também no final do nosso programa o missionário vai orar por você e acreditamos que grandes bênçãos Deus tem reservado a cada um de nós. No nosso ministério nós temos a missão de ir por todo o mundo e pregarmos o evangelho a toda criatura. E para isso nós temos várias ferramentas disponíveis para o ajudar, para que você possa usufruir, mas também para que você possa evangelizar. Por isso agora nós vamos ficar por dentro de algumas das ferramentas de evangelização. No nosso ministério, nós temos a editora Curiacos. Consiste numa plataforma, num aplicativo, onde você pode ter no seu celular, também acessar através do seu computador, da internet. E você pode ver vários materiais. Temos livros, manuais, temos mensagens, álbuns de música, vários conteúdos de todas as idades, de todas as áreas da nossa vida. Amor, família, cura, finanças, de fé. E estes materiais têm como objetivo nos fazer com que tenhamos mais fé. A fé só vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para isso a editora Curiacos serve para nos ajudar, para nós fortalecermos a nossa fé, para nos ajudar para que nós possamos cada vez mais nos aproximar de Deus. E a editora Curiacos nos ajuda a isso, a fazermos aqui na Terra a vontade de Deus e cada vez mais cumprir o nosso propósito. Por isso eu exorto a todos vocês a entrarem no site curiacos-.com. Lá vai ter um link onde você pode acessar o aplicativo e baixar aí no seu celular e ver os vários materiais que nós temos disponível para você, confira todas as informações que está disponível no site, ou também, se você tem dúvidas, pode entrar em contato conosco, porque também os materiais da Curiacos Editora está disponível na Sala da Palavra das nossas igrejas. Em formato físico, se você se interessa, pode entrar em contato através dos contatos que estão passando em rodapé e nós vamos ter todo o prazer e gosto em te ajudar e acompanhar. Agora nós vamos ficar com o nosso momento musical e já voltamos com o convidado do programa de hoje. O mundo todo parou, muita gente se desesperou. A incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer, nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. O mundo todo parou, muita gente se desesperou. A incerteza se instalou, a fé de muitos se abalou. Por isso estou aqui pra lhe dizer que existe um Deus que ama você, Ele quer te ajudar. Basta nele crer que você vai ver, em suas mãos está todo o poder. Deus te fez para vencer, nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Nascidos para vencer, nascidos para vencer. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Deus é tão bom que
nos parar, nada pode nos deter. Voltamos para falar sobre um tema muito importante, que é sobre salvação, não é? Mas salvação, ela vem por nós sermos gratos a Deus por algo que nós vamos aprender no programa de hoje. E vamos agora receber com muita alegria o nosso convidado do programa de hoje, o missionário Lucas. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado, olá a todos. É um prazer tê-lo aqui conosco. É meu conterrâneo, ou não é conterrânea? Sim, de Ribeirão. Ribeirão Preto. Terra boa. Nasceu mesmo lá. Sim, sou de Ribeirão. Passou lá, foi criado lá, né? Muitos anos, depois, quando já estava no meio da adolescência, meus pais foram para Regional São Paulo, então os acompanhei, depois voltamos para Ribeirão. Mas sim, foi toda a infância em Ribeirão Preto, correndo com os pés no chão na rua, tão bom. A terra do café, não é? Bom café, bom café. É muito bom tê-lo aqui conosco, não é? Obrigado. Sabe que em todos os programas nós recebemos pessoas de todas as nacionalidades, não, né? Apesar do Brasil ter vários estados, não é? Mas de várias regiões do Brasil, até pessoas que participam, bispos, pastores também de forma online, que não conseguem vir aqui aos nossos estúdios, mas nós estamos aqui para isso, não é? A TV Maná Brasil abrange vários estados do Brasil, se não todos. E nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, não é para ajudar aquelas pessoas que por vezes estão passando por problema. E Lucas, hoje nós vamos falar sobre um tema tão importante que é sobre gratidão, não é? Temos até um material no nosso ministério de autoria do apóstolo Jorge Tadeu, que é o fundador da Igreja Maná, que é o livro Gratidão, não é? A importância de nós sermos gratos a Deus. Só que nós aprendemos com o apóstolo e também com este material que a gratidão é um espírito. E é importante todo mundo que está nos acompanhando entender isso, né? É um espírito que vai nos ajudar na nossa vida, não é? Claro que sim. Gratidão, muitas vezes quando nós falamos sobre gratidão, as pessoas pensam que é só o obrigado. Mas não é isso, é mais. Porque muitas vezes o obrigado, ele é, digamos assim, automático. Alguém passa por mim, me ajuda e eu, muito obrigado. Mas falei mais um obrigado por obrigação do que realmente por ser agradecido por aquilo que a pessoa fez. E gratidão é mesmo uma maneira de viver, um sentimento. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, quando falam com Deus, oram, Deus atende aquela oração que a pessoa fez porque Deus ama aquela pessoa e sabe, e como um pai, faz aquilo para ajudar o filho e muitas vezes não recebe um único, Senhor, obrigado pelo milagre. E quando recebe, muitas vezes é só um, Senhor, olha, obrigado. De qualquer maneira, só para, como a gente costuma dizer, só para, olha, encerra aí o assunto, ou como os portugueses costumam brincar, só para despachar. Mas não é assim, tem que ser uma gratidão verdadeira que venha do coração. Algo completamente diferente de só algumas palavras, mas tem que ser um sentimento. A Bíblia nos dá um exemplo desse que foi quando Jesus curou os leprosos. Ele cura ali alguns leprosos, eles vão embora e de repente somente um volta para agradecer. E aí Jesus ainda pergunta, olha, e cadê todos os outros? Por que só um voltou? Porque os outros, muito provavelmente, depois que ficaram curados, estavam muito felizes, muito alegres por terem sido curados e, olha, seguiram as suas vidas. Mas um único voltou para agradecer realmente, olha, obrigado, você curou a minha saúde, você curou a minha vida, porque agora eu posso voltar a ter contato com as pessoas que eu amo. Então, é outra maneira de viver que muitas vezes, infelizmente, muito cristão não vive com uma verdadeira gratidão. E isso afronta a Deus, isso chateia a Deus, porque eu costumo pensar que Deus ele é realmente como um pai. Então, um pai gosta quando o filho é realmente agradecido, quando um filho realmente gosta de estar perto dele, e não só porque vai ganhar alguma coisa em troca. Por exemplo, aquele filho que só se porta bem, só se comporta bem ou tira boas notas no final do ano para passar de ano na escola ou para ganhar presente no Natal. Sim. Esse é aquele que, olha, só, obrigado. Mas não, o outro, que é o que entende o sacrifício que o pai faz para
que ele tenha uma boa escola, para que ele tenha uma boa vida. É grato ao pai todo o tempo, então não está perto do pai só quando interessa ganhar alguma coisa, mas mostra para o pai todo o tempo que ama o pai. É aquele filho que se agrada de brincar com o pai, que fica ansioso quando o pai está para chegar do trabalho. Então, quando o pai entra, sai correndo, vai lá, dá um abraço no pai, quer sentar no colo do pai, quer estar ali com ele, contar como foi o dia. E muitas vezes tem aquele outro filho que é, meu pai chegou, tá bem. Não estão a ver a diferença? Então, é essa diferença de realmente ser grato ou não. E que muitas vezes o cristão, ele faz isso, ele não é grato a Deus verdadeiramente pela sua saúde, pela sua salvação. Algumas pessoas, por exemplo, quando vão fazer o PDC, agradecem a Deus. Senhor, olha, obrigado pela minha vida. Tá, mas que vida? Não, obrigado pela minha vida porque o Senhor me salvou. Porque eu andava num caminho perdido, porque eu tinha uma vida com muitos problemas, problemas de saúde, problemas em qualquer área da vida, mas o Senhor me salvou. Então, obrigado pela minha salvação, porque sem o Senhor, com certeza eu já estaria perdido, já estaria morto. Obrigado pela minha vida, porque hoje eu tenho uma família abençoada, tenho uma vida para poder te servir. E quando fazemos isso, realmente agrada ao coração de Deus, como eu dei aquele exemplo do pai, de uma maneira em que o pai se agrada de ainda dar mais para o filho, porque vê, olha, aquele filho realmente é grato por tudo aquilo que eu fiz. Então é uma maneira que nós temos realmente que ter na nossa vida, uma maneira de viver, de sermos gratos. Gratos a Deus em tudo, não é? O Lucas falou sobre gratidão na salvação, não é? E a Bíblia diz que Jesus morreu por nós na cruz, levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, mas o que ele fez? Ele morreu por nós na cruz. Não foi só pelos meus vizinhos, pelos meus amigos, mas por todos nós. E mais na gratidão na salvação. O que é que as pessoas precisam entender? O plano de Deus, não é? A salvação é um dom não merecido, vem da graça, não é? Não vem de nós, não vem daquilo que nós façamos, não vem das obras, não é? Para que ninguém se glorie, é o que a Bíblia diz. Mas a salvação é também um dom de Deus, não é? Deus nos ajuda para nós entendermos isso. E o que é que a gratidão na salvação pode implicar e ajudar na nossa vida, na nossa caminhada com Deus? Bom, como eu falei agora, por exemplo, quando nós vamos orar, Senhor, olha, eu te agradeço pela minha salvação. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele veio, se entregou por nós, morreu no nosso lugar, para que hoje nós estivéssemos vivos, mas não só essa vida aqui, mas a vida eterna com Deus. Ou seja, não é só neste plano, mas é no futuro, para termos uma vida com Deus. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, pecamos no passado, somos pecadores hoje, e a humanidade é assim. Mas Deus nos ama tanto que Ele fez o quê? Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. E se não fosse esse Jesus vir para nos salvar, nós já estaríamos condenados. Na verdade, nós já nascemos condenados. Se não aceitarmos a esse Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas e depois não formos gratos pela salvação, a vida que nós teríamos era uma vida cheia de problemas aqui na terra e depois a morte eterna, que era morrer e eternamente estar afastado de Deus. Ou seja, ter uma vida mesmo cheia de problemas já aqui e depois a perda completa da salvação. Mas a gratidão na minha salvação é eu entender que eu preciso realmente desse Jesus que veio para me salvar. Não é só porque ele não fez nada por obrigação. Ele fez por amor. Ele fez porque Deus precisava que alguém morresse em nosso lugar. E ele disse, eu vou. Envia-me a mim que eu vou morrer no lugar deles. E Jesus veio. E não é só como se alguém tivesse, por exemplo, pago a nossa conta num restaurante. É algo mais. Porque não é algo que possa ter sido pago com dinheiro. Reais, euros, dólares, não é isso. Mas o valor que foi pago é um valor que seria a nossa morte a pagar. Então, a gratidão na minha salvação tem que ser o quê? Eu entender verdadeiramente que, se não fosse por Jesus Cristo morrer no meu lugar, eu hoje estava condenado a viver uma vida eternamente afastado de Deus. Esse Deus que me ama tanto e que me dá tudo o que eu preciso, que supre todas as minhas necessidades. Então, não é só entender que, Jesus me salvou, ok.
Não, mas ele me salvou por quê? Porque Deus me ama. Eu não merecia. Como você falou há pouco, a salvação ela não vem de nós, não é nada que eu possa fazer que vai me comprar a salvação. Ela vem mesmo porque, pelo amor de Deus, pela graça de Deus a meu favor, eu tenho hoje a salvação. Então, se eu parar para pensar, é uma salvação que eu não mereço, eu não fiz nada para conquistá-la, mas como Ele me ama, Ele mandou Jesus Cristo morrer no meu lugar. Então, o mínimo que eu posso fazer é ser grato a Deus pela minha salvação, ser grato a Deus porque o amor dele foi capaz de me salvar. E nos ajuda, não é? Muito. É um caminho ali, uma porta apertada, um caminho estreito, algo mas que faz a diferença, que nos vai fazer ter uma vida eterna, não neste mundo, mas uma vida eterna com Deus. E é o maior dos milagres, não é? É a maior das bênçãos que nós poderíamos ter na nossa vida, e por isso a importância de nós sermos gratos. Quero lembrar a todos, não é, que nós, no final do nosso programa, vamos orar por você, por isso você pode enviar o seu pedido de oração através do nosso SOS, através do número que passa em rodapé, para que nós possamos declarar bênçãos de Deus sobre a sua vida e você ter a sua vida transformada por Deus. Nós agora vamos fazer uma pausa na nossa conversa, não é? Sei que está boa aqui o assunto, mas ainda tem mais para falar daqui a pouco, não é? Depois do nosso momento musical, nós voltamos e já aprendemos mais sobre gratidão. Por mim, não quero, não posso estar longe de ti. Te servir, minha razão de existir. Te agradeço pelo teu grande amor, deste teu filho que por mim se entregou. De escravo em rei me transformaste, Senhor. São incontáveis as tuas obras maravilhosas. Deixar
voltamos com o nosso assunto do programa de hoje, também com o nosso convidado, sobre gratidão. A importância, antes nós estávamos vendo, né, no bloco anterior, a importância de nós sermos gratos a Deus, não é pela nossa salvação, pela nossa vida, pela nossa família. E agora, Lucas, na parte prática, quem nos acompanha pode pensar, olha, eu preciso melhorar nesse quesito, eu não sou muito grato, eu sempre ando reclamando, eu não consigo sentir gratidão nas pequenas coisas. Para mim, se não tiver exatamente do jeito que eu quero, eu não consigo ser feliz ou ser grato a isso. E como é que as pessoas que nos estão acompanhando podem criar dentro deles um espírito de gratidão, né? Porque nós aprendemos que gratidão é um espírito. Como é que funciona isso de eu criar um espírito de gratidão no meu coração, na minha vida, não é? Bom, em primeiro lugar, se eu entendo que então eu não estava sendo grato a Deus, eu preciso mudar a maneira de viver. Se eu não era grato a Deus e, olha, realmente preciso mudar isso na minha vida. Então eu tenho que começar com, primeiro, me arrepender. Eu preciso me arrepender de não ter sido grato a Deus. E um arrependimento, ele vem de eu entender que eu estava errado e preciso mudar. E aí vem a mudança de pensamento e a mudança de atitude. Não é só, eu preciso mudar e tudo bem. Não, beleza, eu falei que preciso mudar. E agora? O que eu vou fazer? Então, eu preciso começar a agir de uma maneira diferente. A Bíblia conta em Mateus uma história de um pai que chega para os seus 2 filhos e diz para o primeiro, olha, vai hoje trabalhar na minha vinha. E o primeiro filho diz, não quero, não vou. Um filho um pouco rebelde, talvez. E diz, não vou. Mas logo a seguir diz que ele se arrepende e vai trabalhar na vinha do pai. E o pai no dia seguinte chega para o segundo filho. Hoje você vai trabalhar na vinha. E o filho diz, tá bem, eu vou. Mas não vai. Então, qual é a diferença? Que o primeiro, no início ele disse, não vou. Mas reconheceu que estava errado. Que, olha, não é assim, se meu pai está me pedindo ajuda, eu vou lá hoje trabalhar na vinha dele. Trazendo aqui para a nossa vida. O meu pai faz tudo por mim, me dá do bom e do melhor. Eu tenho tudo que eu preciso aqui dentro de casa e eu falei para ele que eu não ia fazer o trabalho que ele me pediu. Eu preciso mudar. E foi e fez. O outro, para agradar o pai, disse, eu vou. E continua em casa sentado a ver televisão. Então, muitas vezes acontece isso, que é, as pessoas elas podem falar da boca para fora, mas não mudam realmente. Então, eu preciso entender que, se eu reconheço que eu fiz mal e preciso ser mais grato a Deus, eu preciso, primeiramente, então, peço perdão a Deus pelo meu erro, Senhor. Eu não tenho sido grato a Ti, eu preciso mudar a minha maneira de demonstrar a minha gratidão por tudo aquilo que o Senhor fez. Então, me arrependo por não ter feito e a partir de agora vou começar a demonstrar mais e começa a mudar a maneira de fazer. Ou seja, é agradecer a Deus todos os dias, mas não é, como eu disse, não é só da boca para fora, mas é dentro do coração, ter um verdadeiro espírito que mostra, Senhor, eu sou grato pela minha vida, sou grato pela minha família, por tudo aquilo que o Senhor me deu, sou grato pela minha salvação. Com isso, ele começa a mudar a atitude dele para Deus. Porque se ele antes não era grato, agora ele começa a ser. E começa a tornar isso um hábito. O que é um hábito? Um hábito é aquela coisa que nós já fazemos e já nem nos apercebemos. Por exemplo, todos os dias eu acordo pela manhã e a primeira coisa que eu faço é tomo um copo d'água. Já é um hábito. A pessoa já não precisa pensar, eu preciso tomar um copo d'água. Não, já está tão habituado que assim que sai do quarto, vai até a cozinha e toma um copo de água. Já é um hábito. Eu não preciso me preocupar como é que eu vou fazer o meu café da manhã. Eu já sei o que eu vou comer. Então, normalmente pela manhã eu acordo, já preparo o leite, preparo o pão, já é um hábito. E se eu saio de casa sem fazer isso, eu vou me lembrar disso o resto do dia. Porque até a primeira refeição que eu tiver, o meu corpo vai cobrar porque eu não segui o meu hábito. Eu vou me sentir mais fraco porque não comi, vou ficar de mau humor porque estou com fome. Por quê? Não cumpri com aquele hábito, que é uma coisa que eu faço todos os dias, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Então tem que se tornar um hábito na vida do cristão ser grato a Deus, que é aquilo de todos os dias realmente parar para agradecer a Deus pela sua vida,
pela sua salvação e ir criando esse espírito de gratidão dentro de nós. Porque, como a gente já falou há pouco, a salvação por tudo aquilo que eu tenho, a gratidão a Deus por tudo aquilo que eu tenho, eu não merecia nada. E eu só tenho pela graça de Deus. A Bíblia também conta uma parábola que Jesus estava contando para os seus discípulos, que entram 2 homens no templo para adorar, e um fariseu chega e começa a adorar bem alto. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os outros que não fazem isso e não fazem aquilo. Muito obrigado, porque eu sim sei reconhecer aquilo que o Senhor fez por mim. E o outro, lá no cantinho, Senhor, eu preciso mesmo mudar. Eu preciso ter uma vida diferente. Mas olha, eu te agradeço porque o Senhor tem me ajudado todos os dias. E depois no versículo a seguir fala que qual desses 2 é que voltou para casa realmente com a sua oração que foi ouvida por Deus? Que voltou realmente justificado? Não foi aquele que, para todo mundo ver, porque o fariseu gritava, Senhor, muito obrigado. Era mais para que todos os outros vissem e não para Deus realmente ver. Enquanto aquele outro que estava quietinho no cantinho dele, falando com Deus realmente, a oração dele foi ouvida. Quando ele voltou para casa, Deus realmente tinha ouvido o pedido de perdão dele, tinha ouvido o agradecimento dele pela vida. Por quê? Não é para os outros, é para Deus. É para Deus que eu preciso falar. Não adianta, por exemplo, agora, a Tati me oferecer alguma coisa e eu agradecer a outra pessoa. Ou dizer para todo mundo, olha, a Tatiana me deu aquilo. Não, mas em momento algum eu cheguei para você e te agradeci. E muitas pessoas às vezes fazem isso, falam muito, mas não fazem realmente para aquele que merece essa gratidão. Então, nós temos que criar dentro de nós esse espírito de gratidão. Reconhecer quando estamos errados, mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, que é isso que significa arrependimento. É mudar o que eu estava fazendo de errado. Por exemplo, se eu estou numa estrada e me apercebo que errei o caminho. E aí, normalmente, a gente só se apercebe disso quando a gente chega no pedágio. E aí a gente olha para ali e vê a direção e... Ai, errei, era para o outro lado. Então, na primeira oportunidade que tiver um retorno ali na estrada, eu vou fazer o retorno e mudar a direção para onde eu ia. Ou seja, se a direção para onde eu ia na minha vida era não ser grato a Deus, a partir de agora eu vou fazer o retorno e começar a andar na direção de agradecer a Deus todos os dias, verdadeiramente, por aquilo que Ele fez por mim. Agradecer a Deus pelas grandes coisas que Ele fez na minha vida, que não foram poucas, a minha salvação, a minha família, a minha cura, o dia maravilhoso que nós temos. Algumas pessoas pensam, mas o meu dia foi normal. Ok, o seu dia foi normal por esse ponto de vista. Mas quantas pessoas, de repente, hoje não queriam ter tido um dia normal? Mas o dia foi cheio de problemas, com pessoas doentes, com a perda de alguém que, de repente, amam, a perda do emprego. Então, o que você pode achar que é um dia normal, já foi um dia abençoado. Porque você já não teve todos os problemas que um monte de gente teve. Então, o que para você pode ser normal, pode ser o sonho de muita gente para a vida dela todo dia. Então, agradeça pelo seu normal, entre aspas, pelo seu dia normal, mas agradeça a Deus. Porque, com certeza, você hoje foi livre de uma doença, você foi livre de problemas financeiros, problemas na família, porque Deus te ama e Ele cuida de você. E olha, se de repente hoje não foi um dia tão normal ou um dia tão bom, mesmo assim, seja grato a Deus todo o tempo. Temos que ter essa gratidão no nosso coração todo o tempo. Por quê? Poderíamos ter coisas piores ainda na nossa vida, mas pela graça de Deus ainda temos bênçãos. Ainda somos abençoados. Exatamente. Não é? É importante nós também lermos a palavra de Deus, não é? Porque como é que eu vou ser grato por uma coisa que eu não conheço, né? Como é que eu vou ser grato por algo que é desconhecido, por algo que não faz parte ali do meu dia a dia, né? A importância de nós entendermos aquilo que eu estava falando, não é?
por vezes eu não sei aquilo que a pessoa do meu lado, meu vizinho, os meus amigos, os meus familiares estão passando, não é? E faça chuva, faça sol, é feriado ou não, os hospitais estão sempre cheios. Você vê pessoas tendo a vida mesmo destruída, ou as pessoas que possam estar nos acompanhando hoje possam estar nessa situação, não é? Mesmo aflitos, já desesperados, buscando uma solução, buscando um caminho, mas nós aqui estamos apresentando um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que tem poder para transformar todo o problema em vitória, um Deus que nos ajuda a vivermos isso da gratidão. Por que eu vou ser grato a Deus? Porque mesmo diante e mesmo no meio do problema, Deus nos livra, assim como nós vemos vários exemplos na Bíblia, não é? Que Deus nos ajuda e que Deus nos abençoa. Nós agora vamos para o nosso momento musical, Lucas, e daqui a pouco nós vamos orar, não é? Declarar bênção, vida para todas as pessoas que nos estão acompanhando, para que todas elas tenham uma vida transformada, não é? Porque este é o propósito de Deus. Deus quer transformar a nossa vida. Por isso, você que está nos acompanhando e ainda não fez seu pedido de oração, pode entrar em contato conosco, faça seu pedido de oração, porque daqui a pouco o Lucas vai orar e declarar bênção e proteção sobre a sua vida. Ele é só um vaso nas mãos de Deus, que coloca o Espírito Santo na tua vida. Quem age, quem confirma, quem transforma é Deus. E é este Deus que hoje quer transformar e curar e restaurar a sua vida. Então vamos agora ficar com o nosso momento musical e já voltamos. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar, somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Adão Deus escolheu para começar, Abraão para pai de muitas nações, Moisés Deus escolheu para libertar o povo da escravidão, Josué foi escolhido para conquistar, José escolhido para governar, somos escolhidos de Deus para levar Jesus à multidão. Os enfermos, para libertar os cativos, escolhidos, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Escolhido eu sou. Chegou o momento da nossa história de fé. Vamos encher o nosso coração ainda mais com fé, não é? Com uma história de fé que está baseada na Bíblia. E que o Lucas vai compartilhar conosco, não é de uma forma ali
compacta, não é? Porque a Bíblia ele mostra várias alturas, não é? De vitória. O que é que você hoje vai compartilhar conosco? A história de fé. Vou mostrar uma pessoa que demonstrou realmente gratidão, que é a história de Ana e do profeta Samuel. Ana, ela era uma mulher que acreditava em Deus e ela tinha um desejo muito grande no coração dela de ser mãe. Mas até aquele momento, ela ainda não tinha sido agraciada com essa bênção. E ela já tinha tentado tudo, se fosse nos tempos de hoje, já teria passado por médicos, já teria feito tratamento e nada tinha resolvido. Mas ela se colocou de joelhos, ela foi até o templo, se ajoelhou e começou a orar. E a Bíblia até fala que o profeta, quando passa, vê ela chorando e acha que ela tá bêbada. Porque ela está realmente ali se derramando diante do Senhor. Porque a aflição no coração dela naquele momento era muito grande. E ela faz um acordo, digamos assim, um propósito com Deus que é: Senhor, eu só quero ter o prazer de ser mãe. Se o Senhor me conceder essa bênção, o meu filho vai ser dado para servir ao Senhor. Eu vou levá-lo, assim que ele tiver idade, eu vou levá-lo ao templo, vou entregá-lo ao sacerdote, para que ele sirva com a vida dele por todo o tempo. E Deus incomoda o profeta e fala para ele, vai lá e fala para ela, que ela não está bêbada, vai lá e fala para ela que a oração dela foi ouvida. E aí o profeta vai lá, fala com ela, e ela volta para casa toda feliz, e no tempo certo, ela tem Samuel. E a Bíblia conta que, assim que o Samuel teve idade para já não precisar estar com ela todo o tempo, ela foi até o profeta, ela foi até ele e entregou a ele para que ele fosse treinado para ser um servo de Deus. E a Bíblia conta ainda que Samuel foi um grande homem de Deus, foi usado muitas vezes, foi usado inclusive para consagrar Davi. Foi ele que foi chamado foi ele que foi até Davi para dizer a ele que Deus estava o chamando para salvar o povo e para ser o rei de Israel. Então, aquele menino, ele foi feita uma promessa sobre a vida dele. Ele ainda não existia. Ela ainda não estava grávida, mas ela teve esse propósito com Deus. E, da mesma maneira como nós falamos há pouco dos que estavam doentes. Leprosos. Dos leprosos, obrigado. Dos leprosos. Apenas um voltou com gratidão no coração. A Ana podia ter feito a vida dela, esquecido completamente a promessa que fez para Deus, mas não, a gratidão no coração dela era verdadeira. Então o que ela fez? Ela cumpriu com aquilo que ela tinha falado com Deus. Deus concedeu o desejo do coração dela e no tempo certo ela foi e realmente cumpriu com aquilo que ela prometeu. O que mostra gratidão. Por quê? Porque ela não se preocupou só com aquilo que ela queria. Porque Deus queria ver a Ana feliz? Claro que queria. Mas, ok, eu te dei o filho e agora? Você vai fazer aquilo que você prometeu? Muitas vezes a gente faz isso, a gente agradece a Deus, a gente faz promessas, entre aspas, a Deus, e quando aquilo é alcançado, olha, até parece que Deus não fez mais do que a obrigação dele. E hoje Deus quer fazer, não é? Quer fazer grandes milagres na vida das pessoas que nos estão acompanhando, não é? Essa é a vontade de Deus, curar sempre, transformar sempre. Sabe, Lucas, nós aqui recebemos muitos pedidos de oração de várias áreas, pessoas que estão mesmo aflitas e precisando da ajuda de Deus. Nós estamos aqui para isso, não é? Eu gostaria de pedir para o Lucas que orasse por esse pedido de oração, declarasse a bênção, não é? E que realmente as pessoas possam ter a vida transformada por Deus. É o nosso objetivo, não é? Exato. Bem, então, se você fez esse pedido de oração, primeiro eu quero te dizer que Deus ele realmente quer suprir todas as suas necessidades, seja na área da saúde, na área da família, na área financeira. Então nós vamos orar e você vai receber essa oração, mas vai receber com fé e vai depois agradecer a Deus porque tem a certeza do seu milagre. Então feche seus olhos. Senhor, eu declaro neste momento sobre a vida de cada uma dessas pessoas a tua bênção, a tua proteção. Declaro cura, libertação em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que é o Senhor quem supre cada uma das nossas necessidades. Por isso, nós hoje tomamos posse para as nossas vidas de cura, libertação, das suas bênçãos,
E você que está a assistir, diga assim comigo: Senhor, Senhor, eu te agradeço. eu te agradeço. Porque eu hoje recebi o meu milagre. E desde já te agradeço, porque eu vou viver uma transformação na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. É isso que nós acreditamos, né? Deus tem grandes milagres reservados a cada um de nós. Deus quer cada vez mais abençoar a nossa vida e transformar ela por completo, não é? E o que fazer depois de orar? O que é que essas pessoas que nos acompanham devem fazer para conseguir obter cada vez mais o milagre de Deus, não é? Agora que a pessoa orou, recebeu, foi colocado dentro do coração dela, na vida dela, uma semente. E essa semente agora ela vai começar a crescer, vai começar a germinar. A Bíblia nos diz que tudo no reino de Deus é a semelhança de um agricultor. Algumas sementes crescem mais rápido, outras sementes demoram um pouquinho mais a crescer, depende de cada semente que é colocada na terra. Mas hoje você recebeu essa oração e na sua vida foi colocada essa semente da cura, da libertação, de uma família abençoada. E agora você vai fazer o quê? Você vai regar essa semente. É o que o agricultor tem que fazer. Ele não pode só colocar a semente na terra e esquecer dela. Não, ele tem que regar, vai cuidar, vai colocar adubo. Como que eu vou fazer isso? Agradecendo, louvando a Deus, louvando pela minha vitória. Então, como que eu vou regar a minha semente? Senhor, eu te agradeço porque eu já tenho aquilo que eu coloquei no meu coração. Eu te agradeço porque a cura já é uma realidade para mim, porque a cura já é uma realidade para minha família. Eu te agradeço, ó Pai, porque eu já recebi aquele emprego. Eu te agradeço porque eu já tenho isso ou aquilo pelo que você tem orado. Você vai regar, vai louvar a Deus. Então, vai ter dentro do seu coração um espírito de gratidão porque acredita que aquilo já é verdade, que aquilo já se tornou uma realidade no seu coração, na sua vida. Vai louvar a Deus todos os dias. Ah, mas parece que ainda não recebi. Continua tendo fé. A semente ela não nasce de uma hora para outra. Ela tem um processo para crescer. Pode ser que a sua semente cresça muito rápido. Olha, de repente sua semente cresce rápido como um pé de alface. Mas de repente, pode ser uma semente que demore um pouquinho mais. Mas mesmo assim, a semente está ali e está a crescer. Se você duvidar, você vai tirar aquela semente da terra. Então, não tenha dúvida. Deus ele não falha. A palavra de Deus diz que ele supre todas as nossas necessidades. Então, agradeça a Deus todos os dias. Mais do que uma vez por dia, vá louvando a Deus, agradecendo pela sua vitória, regando essa semente que ela vai germinar, vai crescer, vai se tornar uma realidade na sua vida ou na vida daquela pessoa para quem você tem orado. E você vai poder então ver os frutos dessa colheita. Exato. Seja uma cura, uma libertação, um emprego, não importa o que seja, mas vai ver a cura e aí, depois de fazer essa colheita, continue a agradecer a Deus, porque agora você já tem o milagre e então você precisa ser grato a Deus por aquilo que Ele fez a você. É importantíssimo, não é? Esse processo também do que fazer depois de orar. Ao longo do programa, nós também estávamos falando sobre a salvação, não? Que é um dom de Deus, a salvação daquele que fez o plano da redenção por nós, não é? E eu gostaria de pedir ao Lucas que nos conduzisse à oração da salvação, aquela que nós fazemos nas igrejas, não é? Para as pessoas que assim tomaram a decisão no seu coração de entregar a vida a Jesus. A Bíblia diz, para acreditarmos com o nosso coração, mas temos que confessar com a nossa boca. E é isso que nós vamos fazer no programa de hoje, não é? Claro que sim. Então, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, hoje te convido a ter essa atitude, esse ato. Então, feche seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu hoje reconheço que preciso da sua ajuda. Por isso eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Para que o Senhor possa me ajudar a viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. E eu te agradeço hoje pela minha salvação, porque o Senhor já é o Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. O que fazer depois de orar, né? 2 conselhos bem fáceis e rápidos, não é? Olha, o que fazer depois de orar, 2 conselhos... Não, perdão. O que fazer depois de orar? O que fazer depois da oração da salvação, não é? Os 2 conselhos que a gente dá. Pronto, então. Agora, permanecer na casa de Deus, na palavra de Deus. Não se afastar em momento algum de Deus. Como? Eu posso ler a Bíblia, posso ir até uma igreja. Se você tem uma igreja presencial próxima a você, vá até aquela igreja,
pode fazer um aconselhamento pastoral, pode estar ali para assistir às reuniões. Se não tem uma igreja física próxima a você, pode usar a TV Maná Brasil, também a igreja online, o site da Igreja Maná, onde você encontra tudo aquilo que você precisa para continuar a estar na presença de Deus. É a melhor coisa que você pode fazer, que é estar na presença desse Deus, desse Jesus que você acabou de aceitar como Senhor da sua vida, para que você esteja cada vez mais próximo a Ele e possa viver as grandes coisas que Ele tem para você todos os dias. Exatamente, não é? E para quem ainda não conhece as nossas igrejas, não é? Pode entrar no nosso site tvmanabrasil.com e lá você vê os vários endereços que nós temos, não é? As novidades que nós temos para todas as pessoas e terem as vidas transformadas por Deus, não é mesmo? É mesmo isso. É isso que vai transformar a nossa vida, é isso que vai mudar aquilo que nós somos, não é? E fazer com que nós tenhamos cada vez mais a nossa vida enraizada na rocha, não é? É o mais importante e é aquilo que Deus quer transformar na nossa vida. Muito obrigada, Lucas, pela sua presença aqui no nosso programa. Mandar um abraço aí pro pessoal, não quer ou não? Olha, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Hoje eu vou mandar um abraço pro pessoal de Ribeirão Preto. Pode ser. Então, pode ser. Um abraço bem grande para todo o pessoal de Ribeirão Preto e região, para todo o pessoal das igrejas que temos ali pela região de Ribeirão Preto. Mas se você não é da região de Ribeirão, um abraço para você também. Então um abraço para todo mundo. Um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigada pela sua presença. Para uma próxima vez, já está convidadíssimo a estar aqui conosco. E para você que esteve acompanhando o nosso programa, quero lembrar a todos que nós temos o nosso canal no YouTube, TV Maná Brasil, onde você pode fazer parte e ver os vários programas que nós temos disponível para você. Também convido você a acessar toda a programação da nossa TV Maná Brasil, tudo aquilo que nós temos reservado para você. Desejo a todos tudo de bom, melhor ainda está por vir. Até o nosso próximo programa e tchau, tchau.